Olá, sou Felipe Moretti. Com certeza vocês já estão aí acompanhando os desfechos, os acontecimentos, as manobras lá na guerra, relacionado com a guerra na Ucrânia. Certamente temos aí agora o início dos treinamentos de pilotos ucranianos em nações como a Noruega, em nações como a Polônia, para prepará-los para ingressar nessa nova fase que deve prosseguir a partir de setembro deste ano com os F-16 dentro do território ucraniano contra as forças da Rússia. E nesse meio tempo, houve diversos tipos de espionagens, contra-espionagens, até antes do início do conflito na Ucrânia, no ano passado, em 24 de fevereiro, que Putin lançou essa invasão, tivemos sim inteligências, espionagens por parte dos americanos dentro da alta cúpula da Rússia. Inclusive, foram graças a esses espiões que passaram para suas bases, para suas agências, que alertaram Kiev que a invasão ela poderia ocorrer em determinado tempo ou de forma escalonada. Não somente através da coleta de informações por satélite, por indivíduos terrestres ali em observação, por drones também, mas também por inteligência, espionagem e contra-inteligência dentro do alto escalão do Kremlin e também do Ministério da Defesa da Rússia. Porque qual que é o objetivo, por exemplo, do Ocidente na figura dos Estados Unidos? Buscar onde há investimento da Rússia, seja no setor econômico, seja no setor político, principalmente no setor militar, que é o caso. Ok? E diferente da China, que a China ela fez um cerco tão forte contra os Estados Unidos, que a China, os chineses, o Partido Comunista, ele desmantelou a rede de espionagem dos Estados Unidos a partir de 2010. Pouco se comenta sobre isso. Pouco se comenta. Enquanto isso, os americanos não perceberam que os chineses cercaram eles mesmos, cercaram as principais áreas importantes, nucleares, estratégicas dos americanos e começaram a coletar informações de inteligência. Diferente da Rússia, que ainda, mas melhorou em muito o seu sistema de defesa contra esse tipo de espionagem a partir dos vazamentos de dados e informações a partir da guerra, que eles perceberam, tem alguma coisa errada. Foi então que eles melhoraram e foram fechando esse cerco para a inteligência do Ocidente. Os britânicos, os americanos e assim por diante. Claro que não é ainda algo tão forte, sólido e também blindado como o Partido Comunista, que possui mais de 95 milhões de membros. Isso mesmo, mais de 95 milhões de membros. E é claro que nessa quantidade de indivíduos vai haver espiões em favor dos americanos. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Nesse caso, a espionagem por parte dos Estados Unidos continua. E veja que interessante que a CIA ela elaborou um vídeo institucional, vamos dizer assim, buscando recrutar esses indivíduos que estão lá na Rússia, mas não são indivíduos estrangeiros, indivíduos russos. Vou explicar detalhadamente. Temos aqui o vídeo, essa aqui é a página inicial do canal da CIA no YouTube. Vocês podem estar se inscrevendo e assistindo os vídeos que eles disponibilizam. E este aqui, sem dúvida alguma, é um dos vídeos mais importantes que a CIA já publicou, que fala exatamente sobre esta possibilidade de recrutamento no alto escalão da Rússia que estejam o quê? Insatisfeitos com o governo de Putin. Então vamos para o vídeo, vamos avaliar, analisar com alto detalhe para sabermos realmente os pontos que esse vídeo ele quer
trazer para a mente de quem está assistindo, trazer de uma forma que eles se sintam incomodados e passem a trabalhar em prol, no que esse vídeo diz, em prol para a verdade, em prol da democracia, em prol da liberdade. Vamos lá. Это та жизнь, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Então aqui, né, essa primeira parte fala que esta é a vida que esse personagem que está aí neste vídeo, ele sempre sonhou. Ele sempre sonhou com esta oportunidade, ele trabalhou, né, para chegar onde ele está hoje. Почему жизни одних людей ценятся больше, чем жизни других? Aí ele questiona, por que a vida de algumas pessoas é mais valiosa do que a vida dos outros? И кто это решает? E quem decide isso? E quem decide essa importância? Então, necessariamente, se formos observar todo um clima aqui, temos uma situação muito, vamos dizer assim, um pouco prisioneira, com aspecto triste, e parece, de um ponto de vista mais específico, um diplomata, um indivíduo ligado na política ou também um indivíduo ligado mais no braço armado, por exemplo, de Moscou. Быть героем – это значит выстоять. Aí ele fala, ser um herói é resistir, mas sobreviver. Isso não significa Лучший способ suportar em удержать vão. заключенного от побега – сделать так, чтобы он никогда не узнал, Então ele fala, a melhor что maneira находится в de um тюрьме. prisioneiro escapar, né, dessa prisão, ele precisa se certificar que ele nunca esteve numa prisão, na verdade. Né? E isso ele pode o quê? Conseguir, ele fala aqui claramente, facilmente através do quê? Escapar Мы легко dessas mentiras. поддаемся лжи. Então facilmente sucumbimos a mentiras, ele diz aqui no vídeo. Então quer dizer o quê? Que esses indivíduos, eles acreditam que eles estão numa prisão, segundo a CIA. Então esses diplomatas, que eles estão passando por uma situação complicada, principalmente, já aparece a mulher dele, aparece a filha, então um problema familiar, certamente que ele ainda se mantém, vamos dizer assim, nessa prisão emocional e também de pressão diplomática, pressão política e também policial, militar, porque ele ouve mentiras, ele está ainda sendo, de certa maneira, preenchido por mentiras pelo Kremlin. Mas não necessariamente ele sabe que são mentiras ou que ele esteja numa prisão. Realmente isso é bem complexo, mas é o que está trazendo aqui à tona esse vídeo. Então você tem aqui um carro executivo com uma bandeira ali da Rússia, chegando ali por um prédio administrativo, provavelmente deve ser ali um prédio governamental, então com certeza já conseguimos aí discriminar que se trata de um diplomata ou um indivíduo do alto escalão, um executivo na Rússia. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, E ele fala, sabemos qual que é a nossa realidade, a realidade em que vivemos. Olha esse aspecto de gelo, esse aspecto de neve. O que vocês remetem a esse clima? O que vocês estão remetendo esse cenário frio, um pouco ali de calor, através das lâmpadas? Tá? O que vocês estão remetendo a este clima? Sobre isso que está trazendo uma pimenta, um ingrediente a mais neste vídeo. и реальность, о которой мы говорим шепотом. Я не верю в революцию. Истинная жизнь происходит там, где Aí ele coloca, eu não acredito em revolução. A verdadeira vida, ela acontece изменения в душах onde людей, mudanças imperceptíveis незаметные для моей são страны. feitas nas almas de pessoas. Vejam só. Então aqui
esse momento é o ápice desse vídeo, que ele busca convocar, não necessariamente para uma revolução armada ou algo do tipo, mas sim mexer com o interior das pessoas que estão assistindo esse vídeo na Rússia, que tem ligação com a Ucrânia, com o alto comando militar ou alto comando político de Moscou. Então, é no interior que se faz essa revolução, que se faz essa mudança, e não necessariamente no todo, no ambiente, no todo. Заметные для моей страны, но не для меня. E ele coloca que essa revolução, essas mudanças, são invisíveis para o meu país, ou seja, para a Rússia. Но не для меня. E ele encerra, mas não para mim. Буду жить истинной жизнью. E eu vou viver a verdadeira Это vida. моя Россия. Esta é minha Rússia. Это всегда будет моя Россия. Esta será E a Rússia? sempre a minha Rússia. Então, parei especificamente nesse quadro. Antes disso, vocês observaram uma criança no hospital, uma criança doente. Então já remete ao quê? Uma necessidade de uma recuperação dessa criança, uma família que está machucada por estar com problema de saúde. Então já temos esse ponto, que a CIA, ela remete, ela traz isso para a realidade. Ela traz que possivelmente diplomatas que estejam nessa situação, ou em outra também, por exemplo, vivendo numa mentira, vivendo numa prisão interna, não necessariamente uma revolução você pode fazer, mas uma revolução interna. Aí ele coloca o que? A solução desse problema, que é o que? Contacte CIA. Entre em contato com quem? Com a CIA. E é uma ação que, quem que vai fazer isso? Você, Моя o семья indivíduo. выстоит. Eu sobrevivi, Мы будем жить достойно, minha família vai sobreviver. благодаря моим действиям. Nós vamos viver, nós iremos viver com dignidade através de minhas ações. Então, esse foi o ápice. Esse foi o momento em que a CIA ela revela a importância desses indivíduos se libertarem. E essa propaganda institucional é realmente necessária, do ponto de vista da CIA, para recrutar esses indivíduos através das ações deles próprias. Essas ações que vão culminar com essa libertação dessa sociedade que está presa, segundo a CIA, segundo os Estados Unidos, na Rússia, por conta do conflito na Ucrânia, por conta do tempo em que Putin está no poder, porque necessariamente esses indivíduos que observam o Ocidente, eles querem também uma liberdade como presenciamos, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas eles não vão conseguir isso sem um esforço. E eles não podem, por exemplo, conseguir um green card, eles não podem conseguir um visto provisório, algo do tipo, na Rússia. Eles não conseguem isso. Eles só vão conseguir agora, a partir dessa revolução interna, da alma que vai ser, precisa de uma mudança, essa alma dele, através da ajuda, de um recrutamento, que essas informações vão ser transferidas, vão ser compartilhadas com a CIA. E claramente haverá benefícios, não sei de qual forma, claro que não vão colocar aqui, mas certamente vão disponibilizar alguma possibilidade de benefícios, de melhorias para esses diplomatas, esses políticos ou indivíduos que tenham conhecimento de informações que os Estados Unidos não possuem da Rússia. Então, essa frase, essa primeira mensagem, ela fecha. As pessoas ao seu redor podem não querer ouvir a verdade, mas nós queremos. E aqui ele fala, você não é impotente. Contate-nos de forma segura. É claro, já é uma mensagem clara que a CIA ela quer um recrutamento de agentes duplos. Pode ser que haja agentes trabalhando para o governo de Moscou
Quando eu digo agentes, realmente são agentes de inteligência ou agentes secretos que podem estar trabalhando com a CIA também e vão virar o quê? Agentes duplos. E também há diplomatas, há políticos que trabalham em setores específicos ou de inteligência, setores sensíveis dentro da Rússia, que podem também estar trabalhando para a CIA. Aí, se você parar aqui o vídeo, finalizou, né, o vídeo e tal. Só que tem mais uma coisinha no final do vídeo. É onde haverá o quê? Toda essa ponte de ligação com a CIA. E a CIA ela foi muito esperta porque ela não colocou somente as vias mais tradicionais de contato com a agência, mas também pela Dark Web, onde você não consegue identificar esses indivíduos. Por exemplo, você não consegue identificar os agentes. Então a Rússia, de certa maneira, o Kremlin, não vai conseguir quebrar uma criptografia ou fazer uma interceptação dessas conversas, desse meio de contato, dessa ponte. Então aí ele coloca no final instruções para comunicação segura. Então aí eles colocam esse link do YouTube tradicional, mas também ele coloca o projeto Tor, que vocês podem entrar e verificar como funciona isso, que é o torproject.org. E também ele coloca os códigos através, o site seguro, através da Dark Web, que você pode estar acessando, tem os códigos, e esses códigos você consegue chegar até uma determinado fórum ou determinada página dentro da Dark Web para você entrar em contato com a CIA. Então, você consegue captar, veja só esse cenário de neve, cenário frio, alguns pontos aí que relembra a época da Guerra Fria, a época da Era Soviética, em que a sociedade ela se sentia presa nessa Rússia. Ela precisava se libertar, ela precisava da queda da União Soviética para se sentir no mundo mais livre, no mundo mais democrático. Então, a CIA ela trouxe essa vivência, esse cenário do passado e fez muito bem com esse contraste, colocando famílias, colocando ali situações em que realmente é uma vivência de um diplomata ou de um executivo e que também, ao mesmo tempo, busca recrutar esses indivíduos para trazer, vamos dizer assim, uma revolução interna dessa sociedade e, de uma forma, a enfraquecer o governo de Putin, buscando dados, buscando inteligência, buscando algum meio para derrubar, não derrubar o presidente Putin, mas sim buscar os passos seguintes que Putin vai tomar em seu governo, seja a critério político, seja a critério militar, seja a critério econômico. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e também seguir o canal lá no Twitter e no Instagram pelo @AreaMilitarOff. Obrigado e até o próximo vídeo aqui no Área Militar.